Olá, trilheiro, olá, trilheira. Nessa aula nós vamos falar um pouquinho sobre os sujeitos ativos e passivos, no caso com foco nos alimentos entre cônjuges. Pelo artigo 1694 do Código Civil, podem os parentes, os cônjuges ou companheiros pedir uns aos outros os alimentos de que necessitem para viver de modo compatível com a sua condição social, inclusive para atender necessidades de sua educação. Então, como a gente vai ver melhor ao longo da aula, olha só a primeira característica que eu falei que isso é muito importante ter em mente desde a primeira aula: dignidade da pessoa humana. Aqui a gente não está falando alimentos só de comida, só de roupa, só do básico para a pessoa viver. A gente está falando também sobre padrão, sobre educação, sobre cultura e sobre lazer. Nesse caso, é importante também a gente ressaltar a questão da igualdade entre os cônjuges. Antigamente não tinha isso, né? O marido, ele era o provedor e a mulher, ela receberia. Hoje, até pela configuração constitucional, desde a promulgação da nossa atual Constituição, a gente tem a ideia legal de igualdade de gêneros. Então, é um dever de mútua assistência existente e promove a subsistência e dignidade de ambos os cônjuges. Então, pode ser que no caso concreto a mulher receba muito mais que o homem e ela que acabe prestando esses alimentos? Pode, essa é a ideia hoje em dia. Ah, mas acaba que é mais comum o homem ganhar mais, até pela questão do machismo ainda vigente. Ok, mas aí é que tá. Os alimentos, eles são analisados cada caso a caso, né? São analisados no caso concreto. Então, nesse caso, se ocorrer da mulher receber mais, ela pode sim, né? Pode sim ser determinado que a mulher pague alimentos ao seu ex-marido para a manutenção desse ex-marido. O casamento, pelo 1511, ele estabelece comunhão plena de vida com base na igualdade de direitos e deveres dos cônjuges. Olha aí o reflexo constitucional do nosso Código Civil. Então, hoje, há uma igualdade entre gêneros. Isso não é mais uma coisa unilateral, mas bilateral. É um dever de mútua assistência. Pensão alimentícia compensatória é uma criação doutrinária inspirada no Código Civil francês que busca o reequilíbrio do padrão econômico e social. Então vamos supor, a mulher, ela trabalha, só que ela recebe um salário mínimo. O seu marido, ele recebe 35 mil reais por mês. Num caso de divórcio, existe um tempo até que a pessoa restabeleça o padrão econômico e social. Isso não quer dizer que ela vai ter que ganhar, né? Que a gente vai ter que pensar aí numa divisão e pro resto da vida ela vai ficar, sei lá, com metade desse valor, ou enquanto ela não conseguir um emprego que pague o mesmo, não vai acabar essa necessidade dos alimentos. Não é isso. Mas é só que as pessoas, elas necessitam de um tempo de adaptação. E é isso que o Código Civil está trazendo, de novo, para proteger essa dignidade da pessoa humana. Então, a gente tem que ter em mente que alimentos, muitas vezes, eles têm esse objetivo aí de auxiliar as pessoas nessa transição. Então, não quer dizer que ela vai ter que recuperar exatamente o padrão de vida, mas ela merece, né? Precisa e merece, muitas vezes, passar por esse período de readaptação. Então, é uma busca de isonomia após o rompimento da conjugalidade, quando a dissolução do casamento atingir sobremaneira o padrão de apenas um dos cônjuges, sem qualquer prejuízo ao outro. Então, é isso que a gente está falando. São hipóteses em que há uma diferença realmente muito grande. E lembre-se, o Código Civil, né, e a legislação brasileira entende que os cônjuges, eles contribuem para o sucesso global desse casamento. Então, mesmo que a mulher, por exemplo, não trabalhe, entende-se que ela está ali no lar, dando um apoio ao seu marido, né? E a recíproca também, o marido dando um apoio à sua mulher. Então, num caso de divórcio e separação, não dá para simplesmente ignorar o papel que essa outra pessoa teve na construção do patrimônio do outro, que é óbvio que ele não é objetivamente mensurado, mas por isso que o código traz essas proteções, para garantir que as pessoas elas tenham essa capacidade de se adaptarem a novas situações. E a questão da culpa no rompimento e fixação de alimentos? Bom, esse é o impacto meramente quantitativo. A gente vai ver como está no dispositivo de lei, mas a culpa ela não pode interferir na existência da obrigação. A gente vai ver que na letra da lei, a interpretação literal é um pouco diferente, mas há muitas críticas doutrinárias aí, né, em ambos os sentidos. Mas o que se entende majoritariamente hoje? Essa questão da culpa é algo muito relativo na prática. Então, sim, ela tem que impactar na realidade?
Sim, mas isso não significa que necessariamente um cônjuge ele vai perder automaticamente todos os seus direitos simplesmente porque ele teve aí essa chamada culpa na relação, o que é uma coisa também muito difícil e muito subjetiva, né? Porque nem sempre essa culpa ela tá tão claramente disposta. Então demanda essa análise subjetiva. E por isso que a gente tem que, tanto quanto possível, escapar essa análise subjetiva, pensando sempre na dignidade da pessoa humana e analisando caso a caso. Então, o que está no artigo 1704 do Código Civil? Se um dos cônjuges separados judicialmente vier a necessitar de alimentos, será o outro obrigado a prestá-lo mediante pensão a ser fixada pelo juiz, caso não tenha sido declarado culpado na ação de separação judicial. Então, a gente vê que a letra da lei é essa. Se o cônjuge ele for culpado na separação judicial, ele perderia esse direito, mas o que a gente vê na prática jurisprudencial e nos entendimentos doutrinários vai aí em sentido diverso, mostrando que o impacto deveria ser, a princípio, no quantum dessa pensão e não na possibilidade de sua automática e imediata anulação, né? Exclusão da possibilidade, simplesmente pelo fato da determinação da culpa. Na próxima aula a gente continua.